Bora lá, rapaziada, vamos falar então mais de Internacional por aqui, porque o Colorado já está em Santa Catarina, palco da partida contra o Avaí na próxima segunda-feira. O Colorado, que teve um resultado positivo do Atlético Mineiro, pode ingressar de vez até no G4 da competição. E tem informações importantes sobre a delegação que viajou a Santa Catarina. Falaremos sobre Mikael mais uma vez de fora e a dúvida entre a hierarquia e manter Alan Patrick ou Maurício, a juventude e o momento. E eu te conto os detalhes que estão cercando essas escolhas do técnico Mano Menezes para encarar o Avaí. Vamos falar mais de Internacional então, rapaziada. Antes disso, não esquece, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, compartilha com os amigos, com a família. Vamos falar mais de Internacional, sempre com a parceria da KTO. KTO.com, tem o meu código lá, Lucas Dias, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não perde tempo, você que ainda não tem registro na KTO, vai lá, faz o teu registro, aproveita o código Lucas Dias e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, tá certo, pessoal? Bom, quero falar aqui sobre a delegação do Inter que já chegou com muita festa do torcedor em Santa Catarina para essa partida contra a equipe do Avaí. O alemão foi muito festejado, o alemão que inclusive vai jogar contra o seu ex-clube, né? Contra o Avaí. Ele estava emprestado ao Novo Hamburgo, retornou para o Avaí e veio para o Internacional, então está jogando contra o seu ex-time, o Alexandre Alemão. Bom, em relação a essa questão do time do Internacional para essa partida contra o Avaí, é um Inter que chega com apenas duas novidades. O Inter divulgou os relacionados depois da última atividade na manhã deste domingo no CT Parque Gigante. O Edenilson está recuperado de edema ósseo no joelho, já vinha trabalhando durante a semana com bola, vai para a partida, assim como Kaique Rocha, recuperado de lesão no tornozelo direito, também está à disposição do técnico Mano Menezes. Até se falava de uma possibilidade do Edenilson ser poupado ou algo do tipo, pela pressão que vem da torcida. O Inter está jogando ainda no sul do país, então vai ter muito torcedor do Inter, mais de 2 mil ingressos vendidos para a torcida do Inter, vai ter essa pressão para o Edenilson. Da mesma forma, isso não se confirma, tá? O Edenilson deve ser confirmado na equipe titular do técnico Mano Menezes. Bom, o Edenilson retorna à equipe titular, o Daniel tá fora, levou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, tá fora. O Kehler, que eu até coloquei um vídeo de uma das atividades dele da sexta-feira pela manhã no CT Parque Gigante, fechou o gol, foi muito bem, o Kehler será o titular do Internacional. A dúvida do Inter entra aonde? No meio de campo, entre Alan Patrick ou Maurício. O momento do Maurício, que quando foi titular foi bem, principalmente naquela vitória por 3-0 contra o Atlético Mineiro, ou o Alan Patrick, que era um jogador que estava muito bem antes da lesão. Ele retorna de lesão, não conseguiu ainda estar 100% para começar uma partida, mas teve a semana inteira de atividades o Alan Patrick. Então já se condicionou fisicamente e pode começar a partida, e aí vai a opção do Mano, entre o momento do Maurício ou a hierarquia e o Alan Patrick, que é o melhor meia hoje do Internacional, vinha sendo titular antes da lesão e também quando retornou dela, mas não estava 100%, agora está. A tendência é que o Alan Patrick comece essa partida, tá? Então, desenhando um provável Inter para esse jogo, tem o Daniel no gol, Bustos na lateral direita, a dupla de zaga mais uma vez, Mercado e Vitão, e o René na lateral esquerda. Meio de campo com Gabriel, Edenilson e Carlos de Pena, Alan Patrick fechando o meio de campo, e a dupla de ataque, Wanderson e Alexandre Alemão. Esse é o provável Inter para encarar o Avaí, tá certo? A rodada foi boa pro Inter, viu, pessoal? O Colorado não tem como sair do G6. Isso porque o Atlético Mineiro perdeu no último sábado, em pleno Mineirão, para o Goiás. 1-0 para o Goiás, gol do Pedro Raul, que vem despontando muito bem, o centroavante da equipe esmeraldina. Então o Galo perdeu, está em maus lençóis lá com o Cuca em Minas Gerais. O Inter não tem como sair do G6 e, se vencer, pode até chegar ao G4. É uma possibilidade, é o que o Inter está mirando, tá certo, pessoal? Bom, agora eu quero falar sobre o Mikael, que o torcedor vem perguntando, foi contratado junto à Salernitana por empréstimo de uma temporada. Ele entra contra o Melgar, muito em uma necessidade, porque o Inter não tinha o alemão que tinha sido expulso no jogo de ida das quartas da Sul-Americana, que o Inter acabou eliminado, mas aí a gente se perguntou, então o Mikael vai se condicionar depois desse jogo contra o Melgar, se não retornar de fato contra o Fluminense, que foi o que não aconteceu, ele nem foi relacionado, ele joga contra o Avaí naturalmente? Não. O Mikael não está relacionado para a partida contra o Avaí. Os dois centroavantes que o Inter levou é Alexandre Alemão
e o Brian Romero. E eu até conversei com uma pessoa importante da comissão técnica e também da direção do Internacional sobre esse jogador. Ele ainda não está 100%, o Inter ainda está nesse processo de recondicionamento físico do Mikael, ele já perdeu alguns quilos, a gente trouxe também aqui no canal, lá naquele dia do jogo contra o Melgar, que ele já tinha perdido cerca de 4 quilos, ele ainda está em um processo de emagrecimento muito importante, é um jogador que, quando esteve na sua melhor condição física no esporte, foi muito bem, o Inter ainda quer colocá-lo abaixo dessa condição física que ele se apresentou, ele se apresenta com 96, chegou em 92 quilos já no Inter, perdeu 4 quilos e o Inter tá baixando ainda mais essa régua do Mikael e espera chegar em 88 quilos pelo menos para ele poder atuar sem maiores problemas ou risco de lesão. Então por isso o Mikael mais uma vez não foi relacionado pelo técnico Mano Menezes para essa partida, repito, o Inter e Avaí nesta segunda lá na ressacada em Santa Catarina, mais de 2.500 ingressos vendidos para a torcida do Internacional. Para a torcida do Internacional o setor vai estar lotado lá, né? A gente está aqui do ladinho, Santa Catarina, e o Inter praticamente escalado para esse confronto contra o Avaí. Ainda tem essa certa dúvida entre Alan Patrick e Maurício. A tendência é que o Alan Patrick agora já 100% vá para a partida, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força que a gente volta para falar mais de Internacional, tá certo? Um abraço e até a próxima.